Saudações, telespectadores do Canal 9, caríssimos colegas advogados e advogadas. Bem-vindos à quinta edição do Advocacia em Pauta. Este programa é dedicado a Max Scheler e Emmanuel Kant, expoentes do campo da ética. Hoje recebemos no nosso programa o Dr. Marlúcio Bonfim Trindade, renomado advogado civilista e trabalhista, que faz parte da diretoria da OAB recentemente eleita. Dr. Marlúcio, que levou grande parte da campanha, um dos motores da campanha, aliás, eu vi fazendo boca de urna, eu vi fazendo todo o possível para que essa chapa fosse eleita. Dr. Marlúcio, com grande satisfação que eu recebo o senhor aqui. Muito obrigado por ter se afastado dos seus, acredito, inúmeros afazeres, para estar aqui presente, nos honrando com a sua presença. Por favor, as suas primeiras considerações. Dr. Gustavo, é um prazer meu de estar aqui e realmente não é dificuldade nenhuma em vir aqui, poder falar para os colegas marilhenses, falar com o doutor, que eu estimo muito, e agradecer a oportunidade de estar aqui, de mostrar um pouco do nosso trabalho, do que nós pretendemos fazer para a advocacia marilhense. Institucionalmente, a intenção nossa na época da eleição, nós somos debutantes e também na política de ordem, e a ideia só é valorizar a advocacia marilhense como um todo. Eu que agradeço, estou à sua disposição para as inquirições que achar necessárias. Doutor, eu sei que o senhor é o secretário adjunto da OAB e também é vice-presidente da Comissão de Ética. Qual a função da Comissão de Ética na OAB, doutor? Bem, de fato, eu, quando fui convidado a participar desta chapa, que felizmente teve êxito e nós logrou, em que vencemos a eleição no último certame da Ordem, figurei como secretário adjunto e lá continuo prestando serviços à diretoria como um todo. É importante frisar que Dr. Tayon Safner Berlanga, nosso presidente eleito, quando da formação dessa chapa, e ele deixa isso muito claro, onde todos os membros da chapa, da diretoria, compõem como se uma diretoria fosse, como um presidente fosse todos os 5. E, de fato, nós temos trabalhado com isso. Também atuo como vice-presidente da Comissão de Ética e Disciplina de Marília. Eu divido os trabalhos na vice-presidência e como nosso presidente, o ilustre Augusto Severino Guedes, que infelizmente não pôde estar aqui, mas certamente numa outra ocasião virá e poderá falar também sobre a Comissão de Ética e os trabalhos valorosos que nós temos feito naquela comissão. Veja, doutor Gustavo, a importância da Comissão de Ética para a advocacia marilhense, a nossa comissão, eu acho um dos principais pilares da advocacia. Historicamente, se nós olharmos, a OAB, para se fazer respeitada, para se fazer prestigiada, como é na própria Constituição Federal, onde nós somos destacados, sem demérito algum a qualquer outra profissão, mas nós somos destacados por excelência de ser indispensável a administração da justiça. Para que isso fosse possível, era necessário que nós tivéssemos e nós possamos nos mostrar para a sociedade como uma profissão ética, como uma profissão que respeita as normas, que respeita principalmente as nossas normas, né? O nosso estatuto, o Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, ele é como uma carta aonde qualquer advogado, antes de fazer qualquer causa, antes de assinar qualquer documento, antes de atender qualquer cliente, antes de fazer qualquer contrato de honorários, enfim, de pactuar com qualquer pessoa que seja, é necessário que ele tenha em mãos isso, que tenha o Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados em mãos e que saiba utilizá-lo com prudência, que saiba utilizá-lo de maneira coerente e legítima.
Isso porque a Comissão de Ética da OAB, ela não visa, a importância dela, não visa punir advogados. Ela não está aí, então eu e o doutor Augusto, na divisão dos trabalhos daquela presidência, nós não visamos punir os advogados marilhenses. Hoje nós somos em cerca de 2.000 advogados. E 2.000 advogados, perceba que para uma cidade do porte de Marília, é muita gente trabalhando e muita gente trabalhando honestamente. De fato, nós não temos maiores problemas, nós não temos muitos problemas na Comissão de Ética. Tá? E aí, a sua importância efetivamente qual é? É valorizar a advocacia. Isso porque na Comissão de Ética e Disciplina nós visamos especialmente dar valor aos advogados que efetivamente trabalham com o estatuto em mãos, que visa a melhoria. Aquele que porventura de algum modo, esquecer o estatuto em casa ou não resolver não aplicá-lo adequadamente, como determina a lei, daí sim a importância da Comissão de Ética e Disciplina de Marília, que irá, uma vez provocada ou mesmo de ofício, como prevê o nosso estatuto, se insurgir contra esses fatos, apurar e, se for o caso, recomendar a punição. Por quê? Ao advogado que deixa de cumprir o estatuto, a ele não é dado mais o agasalho da advocacia. E sim, nós devemos realmente puni-lo de acordo com a gravidade do que ele, porventura, vier a provocar. Daí eu acho que a importância da Comissão de Ética para a advocacia marilhense, tal como é a importância, a prerrogativa do advogado. Então, acho que os direitos e prerrogativos do advogado, assim como a ética, fazem parte hoje dos 2 braços da advocacia marilhense. Aliás, de toda a advocacia, e no caso da marilhense. Então, nós precisamos lutar por nossas prerrogativas e, sobretudo, respeitar a ética. Precisamos dar às partes, precisamos dar às autoridades, aos serventuários da justiça, aos nossos clientes, aos nossos colegas, o respeito. Precisamos, através da ética e da disciplina, mostrar que nós, advogados, que a advocacia marilhense, ela é justa, ela já é vista como uma advocacia de muito respeito em todo o território nacional. Já tivemos aqui grandes nomes de advogados nessa cidade, de juristas, e devemos produzir mais. E para isso devemos respeitar a ética. Daí porque eu entendo que a Comissão de Ética e Disciplina é de vital importância para a OAB. Note-se que é realmente uma pessoa apaixonada pelo que está fazendo. Doutor, sem dúvida a Comissão de Ética é um fator de qualificação dos advogados. Eles, em virtude dela, devem se portar e são, vamos dizer, vigiados, mas só quando provocada, né? Mas é um fator determinante para que todo advogado tenha respeito para com o seu cliente, principalmente, e para com todos os órgãos do judiciário. Eu sei também que, embora sejamos 2.000 aqui, a comissão estava cuidando dos 2.000 até então, agora nós temos o Tribunal de Ética, que também é instalado, e esse tribunal é regional. Eu queria que o senhor pudesse nos clarear a respeito da implantação do tribunal e dos limites que ele agora alcança. Pois bem, de fato, o Tribunal de Ética e Disciplina instalado no último dia 13 de maio em Marília, ele tornou-se um polo regional e um tribunal regional que hoje abraça praticamente cidades circunvizinhas aqui, e hoje nós temos aí, devemos estar cuidando, Marília deve estar cuidando hoje de cerca de 6.000 advogados. Pois bem, são duas coisas, digamos, distintas. A Comissão de Ética e Disciplina, ela é de Marília, ela cuida dos advogados de reclamações contra advogados em Marília, na subseção de Marília, dos advogados inscritos de Marília e de, eventualmente, advogados que, porventura, têm algum tipo de problema na comarca de Marília. O Tribunal de Ética e Disciplina, instalado no último dia 13 de maio nessa cidade, que muito nos honrou por ser instalado na mesma data da nossa posse festiva,
Posse essa que recebemos do Dr. Luiz Flávio Durso, nosso presidente estadual, que muito nos honrou de vir a Marília. Pois bem, a diferença entre o Tribunal de Ética e Disciplina e a Comissão de Ética está que o Tribunal de Ética e Disciplina, o nosso TED, ele cuidará de assuntos já instaurados e já verificados pela Comissão de Ética e Disciplina. Para entender melhor, funcionará como um órgão revisor e até mesmo um tribunal aonde julgará as eventuais reclamações advindas da Comissão de Ética e Disciplina. Explico melhor. A Comissão de Ética e Disciplina, ela tem a função de receber reclamações. Ela pode agir de ofício ou através de reclamações das autoridades da cidade ou de pessoas ou de outros advogados contra algum fato, algum ato praticado por algum advogado. Quando isso ocorre, se é apurado, eu posso falar melhor disso no andar da nossa conversa, é apurado e isso vai posteriormente, se for o caso, para o Tribunal de Ética e Disciplina, que decidirá ou por arquivar aquele feito ou por realmente aplicar uma penalidade. Então, antigamente nós fazíamos toda a instrução desses procedimentos aqui em Marília e encaminhávamos essa instrução para Bauru, onde o Tribunal de Ética e Disciplina responsável por rever os nossos procedimentos era Bauru, hoje é Marília. Então, muito importante que tenhamos o Tribunal de Ética e Disciplina aqui em Marília, já vista que nós estamos também, eu diria, homenageando também muitos advogados de Marília, porque na formação do Tribunal de Ética e Disciplina de Marília foi eleito o presidente conselheiro Carlos Roselli, para que ele possa presidir isso e convidou, dentre muitos outros relatores aqui da cidade, como Miguel Ângelo Guilhem e outros, assessores também da cidade. Também, evidentemente, chamou muitos advogados para ser relator e assessores de outras cidades, como Ourinhos, como Tupã, como Assis e Garça. Então, a importância e a diferença entre a Comissão de Ética e Disciplina de Marília e o Tribunal de Ética é basicamente esta, onde a Comissão de Ética e Disciplina prepara todo o procedimento, verifica a admissibilidade de qualquer reclamação e, por sua vez, transfere isso depois para o Tribunal de Ética e Disciplina, que vai reavaliar e verificar se é caso de punição ou de arquivamento de qualquer falta cometida por aquele advogado. Doutor, então, assim, começando aqui da nossa comissão, como se instaura um procedimento na Comissão de Ética e Disciplina? Pois, o procedimento para se instaurar um procedimento administrativo contra qualquer advogado, ele é feito através ou de ofício ou através de uma reclamação. Esta reclamação é feita por algum juiz da cidade, por algum advogado que descontente com o ato de um outro advogado, de um ex-cliente, de um cliente insatisfeito ou qualquer pessoa que, porventura, veja na conduta do advogado como uma conduta fora dos padrões éticos, fora da regra legal. Pois bem, vale frisar que a Comissão de Ética e Disciplina de Marília, ela não é uma ouvidoria. Nós não estamos lá para ouvir reclamações de populares ou ouvir queixas de insatisfações por decisões não conseguidas, por decisões não almejadas pelas partes. Também não é um órgão de prestação de contas, onde o cliente pode exigir simplesmente do advogado uma prestação de contas. A Comissão de Ética e Disciplina, ela visa eminentemente proteger o estatuto da advocacia e proteger todos os advogados. Isso porque, imagine que eu, não sendo muito leal ao meu cliente, possa desvirtuar o procedimento por ele me otorgado por uma procuração e fazer desse procedimento alguma coisa em meu benefício próprio, como apropriar de dinheiro ou coisa que o valha. Nesse caso, a Comissão de Ética e Disciplina terá que valer
Nós teremos que fazer cumprir o estatuto. Por quê? Porque isso vai sujar toda a advocacia marinhense. Atrás de mim tem o Dr. Gustavo, atrás de mim tem o Dr. Augusto Severino Guedes, o Dr. Miguel Ângelo Guilhem, Dr. Taio, o Dr. Marco Furlan, Mário Furlan. São advogados que, quando são apresentados na sociedade, eles, se porventura algum advogado vier a cometer uma falta, ele vai absolutamente rotular qualquer outro advogado. Então é preciso que a Comissão de Ética e Disciplina tenha pulso e possa promover atos no sentido de realmente punir efetivamente aquele que fez. Pois bem, então, como fazer? Através de ofício. Então a nossa comissão, ela poderá, de ofício, como o estatuto prevê, sabendo de algum ato provocado de algum fato, de algum advogado que possa, porventura, estar cometendo algum deslize e fazendo algum tipo quebrando algum tipo de regra, nós podemos, de ofício, dar abertura a esse procedimento. Também é possível fazer a abertura do procedimento administrativo da representação através de uma reclamação escrita, aonde a parte interessada, e essa parte interessada pode ser, como eu disse, um advogado da parte contrária, pode ser qualquer advogado que saiba do fato, um juiz, um delegado, pode ser um promotor, pode ser um procurador, pode ser um defensor público, pode ser a parte, efetivamente, onde eles devem ou podem fazer, e na ordem dos advogados, procurar a ordem dos advogados, na casa do advogado, e fazer por escrito, formalizar essa representação. Veja que essa representação ela não pode ser anônima, tá? Diferentemente do que se é comum aí fora. Para a Comissão de Ética e Disciplina não é possível fazer reclamações anônimas. A pessoa interessada em representar este ou aquele advogado, que saiba de fato, que desabone ou que se descredite confiança ou atos praticados por aquele advogado, deve fazê-lo e dar o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, enfim, mostrar a sua cara. Para quê? Para que o procedimento seja lícito, para que nós possamos efetivamente apurar o fato e, se for o caso, condenar este advogado, apenar este advogado com uma das penalidades previstas no nosso estatuto, para que não fique impune isso. Então, o procedimento a ser aberto é dessa forma. Ele aparece na casa do advogado, apresenta uma reclamação por escrito. Essa reclamação por escrito, ele vai fazer um breve relato dos fatos, carrear nesse procedimento todas as provas que ele entender que ele possui, que ele entender que é possível ser produzida naquele momento, provas documentais, provas orais, ele terá a oportunidade no futuro de apresentar, mas naquele momento ele já apresenta todas as provas que ele tiver, e com isso, irmãos, nós vamos analisar. Tá? Feito isso, abre-se vista. A partir daí, então, a partir dessa reclamação inicial ou do ato de ofício da comissão, qual o procedimento instaurado ali, o procedimento, qual é o caminho desse procedimento? Como é que ele percorre a comissão de ética? O procedimento regular, uma vez proposto, uma vez endereçado isso à comissão de ética, ele será arquivado naquela secretaria, na comissão de ética e disciplina, e diferentemente de como vinha nas outras diretorias, nós adotamos um procedimento, acho que inovador, aonde nós instituímos um juízo de admissibilidade. Isso porque, nesse momento, onde o país passa por tantas dificuldades e o próprio judiciário, com toda a morosidade que ele apresenta, as partes nem sempre elas confiam, ou pelo tamanho das dimensões aí de nossa cidade, de tantos clientes, eles podem não ter o devido conhecimento sobre os fatos e podem aparecer na OAB simplesmente desgostoso com uma decisão, ou por desconhecer da decisão, ou por não estar muito satisfeito e simplesmente provocar lá um incidente, tentar aí manchar simplesmente o nome daquele ou de outro advogado. Pois bem, nesse caso nós adotamos um procedimento chamado juízo de admissibilidade, onde nós vamos apurar primeiramente
se o que a parte está dizendo, se ela tem realmente razão, ou se ela tem um mínimo de plausibilidade de ser verdadeiro aquilo que ela trouxe para nós. De maneira que nós não estamos mais admitindo simplesmente reclamações infundadas. As pessoas não têm mais, a OAB não tem mais aceito simplesmente chegar uma pessoa lá e falar mal deste ou daquele advogado sem prova alguma, sem ter qualquer embasamento. Neste caso, o que nós fazemos? Nós abrimos vistas ao advogado. Então o primeiro procedimento é abrir vista ao advogado para que ele se manifeste, para que ele diga se aquilo lá que está sendo dito a respeito dele corresponde à verdade, se não corresponde à verdade, o que ele tem a dizer, se ele tem alguma coisa a falar. Feito isso, com a resposta do advogado, nós vamos fazer uma análise desta resposta e daí sim fazer o juízo de admissibilidade e verificar se é caso de abertura ou não de procedimento disciplinar. Se for caso de abertura de procedimento disciplinar, nós iremos nomear um instrutor. Este instrutor, que eu até gostaria de aproveitar o momento, se o doutor me permite, de homenagear. Nós temos 15 instrutores valorosos na Comissão de Ética e Disciplina de Marília. Eu gostaria de dar o nome deles a toda a população de Marília. Doutora Ana Maria Neves Barreto, Andréa Maria Coelho Basso, Arthur Luiz de Almeida Delgado, Cristóvão Castilho, Elaine Luizarde Garcia, Fábio Beduschi Balbo, Fábio Rogério Lanin, Gustavo de Almeida Souza, Gustavo Cerone Guedes, Inácio Miguel Tede Filho, Marcelo Rodolfo Marques, Manuel Aguilar Filho, Marcilene Bonassorte Ferretti, Dr. Rui Machado Tapias, Marcelo Rodolfo Marques. Essas pessoas, elas são valorosos instrutores que, sem ganhar nada e apenas por amor à advocacia, por amor à profissão, tentam dignificar a profissão e doam um tempo de sua vida para poder ir na OAB e instruir esses procedimentos. Tá? Essas pessoas são nomeadas por portaria pelo presidente da ordem local e, uma vez nomeadas, uma vez aberto esse procedimento administrativo, essa representação irá para um desses advogados. Esse advogado irá fazer a instrução desse procedimento. A instrução do procedimento ético-disciplinar da Comissão de Ética, ela se faz aos moldes de um procedimento regular, de um procedimento judicial, onde a parte é citada para poder se defender em 15 dias. Então, o instrutor, na posse daquela representação já autuada, já registrada nos livros da OAB, ela vai determinar a citação do querelado para que ele, em 15 dias, apresente uma defesa prévia, escrita, e as provas que ele pretende produzir, inclusive indicando prova oral, se ele assim pretender. Feito isso, quando essa prova oral retornar, aliás, quando essa defesa preliminar retorna, ele vai fazer a instrução processual, com oitiva de testemunhas, depoimentos das partes, e daí apresentar as alegações finais, determinar que se apresente as alegações finais. Apresentadas as alegações finais, o instrutor dará um parecer preliminar. Esse parecer preliminar vai recomendar a punição, a aplicação de alguma penalidade pelo fato ali verificado, ou o arquivamento, o verificar que o fato ali não foi provado ou não representou qualquer quebra de ética. Daí isso é submetido à presidência da OAB local, que poderá chancelar essa decisão e simplesmente remeter ao TED. E aí o TED, da grande importância do TED, que irá rever estes atos. Se verificado a procedência do pedido, o TED irá julgar e aplicar a multa. Se porventura o TED verificar que o caso é de arquivamento mesmo, conforme ele de repente possa ter sido solicitado, irá chancelar, irá arquivar o procedimento, que, diga-se novamente, caberá recurso para São Paulo. Doutor, chegando já ao fim do procedimento, quais as penalidades incursas aos advogados julgados culpados por algum desvio ético? É importante. As penalidades previstas no nosso estatuto, elas são gradativas. Existem um rol de penalidades estabelecidas no código no nosso estatuto, onde prevê censura para alguns casos, depois seguida de suspensão,
Depois nós temos exclusão e multa. Tá? Então, dependendo da gravidade e dependendo do tipo de tipificado de delito, de quebra de ética, será penado com uma dessas. E a exclusão, naturalmente, na ocorrência de 3 suspensões, independente do tipo que seja. Doutor, o senhor também é outro desses que se dedica de corpo e alma à OAB. Eu sei disso, porque além de vice-presidente da Comissão de Ética, o senhor também tem uma posição na diretoria, o senhor é secretário adjunto da OAB aqui de Marília. Nessas atividades, doutor, o senhor poderia nos dizer do que o senhor mais está focando no momento? De fato, eu sou um apaixonado pela advocacia. Se eu tivesse que fazer novamente uma faculdade, faria Direito e seria advogado novamente. Realmente, eu gosto demais do que eu faço e acho que a advocacia marilhense, ela tem rumado de maneira exemplar. Eu, felizmente, tive êxito no último certame juntamente com os meus colegas de diretoria e fui eleito como secretário adjunto. Além de assessorar a presidência nas decisões gerais em que sou convocado, eu tenho implantado e tenho tentado implantar em Marília um clube de serviços OAB Marília. Esse clube de serviço OAB Marília, ele está já previamente concebido de maneira a buscar empresas da cidade de Marília ou da região que queiram fazer convênio com a OAB Marília. E este convênio o que visa? Visa dar benefícios aos nossos associados, aos nossos advogados. Tá? O interesse do Clube de Serviço OAB Marília é criar uma lista de empresas, de pessoas que estejam interessadas a dar benefícios aos advogados cadastrados. Essa campanha que nós iremos promover, nós estamos iniciando esse trabalho, vai consistir em, primeiro, angariar essas empresas, todas as empresas que irão fazer parte desse rol, para catalogar essas empresas e passar para cada um dessas empresas a possibilidade de atender os 2.000 advogados e, quem sabe, toda a região, todos os advogados, se assim der certo o nosso projeto, para que esses advogados possam ter algum tipo de benefício. Tá? Haja vista, nós já fizemos alguns convênios, agora no ato da nossa posse, nós já tivemos alguns apoios desses convênios que já estão oferecendo benefícios aos advogados. Tá? A Mr. Kit de Marília já tem feito isso, a Kia, enfim, algumas empresas que têm nos apoiado, a Comalto tem nos apoiado. E isso vai fazer, daqui a algum tempo, eu acredito que no máximo em 6 meses, nós já teremos. Inclusive no site www.oabmarilia.com.br, nós já temos lá no campo da direita em cima, já um ícone onde tem um clube de serviço, que está em construção. Quando tiver pronto isso, a pessoa basta clicar, já sairá todos as empresas que estarão lá participando desse clube de serviço, que será um benefício a todos os advogados. Tenho certeza disso, doutor. E com o senhor na frente, com o seu dinamismo, tenho certeza que logo nós vamos ter muitas vantagens para que possamos desfrutar, porque somos uma classe numerosa e acredito que qualquer empresa tem muito interesse de ter os advogados como seus clientes. Doutor, eu acho que a gente devia encerrar o nosso programa, eu já vou falando da nossa inauguração da sede da CAASP, que vai acontecer agora. Por favor, convide os nossos assistentes, os nossos telespectadores para essa sede gloriosa, para essa nova inauguração da sede. Eu gostaria de convidar então a todos, aproveitar essa oportunidade para convidar a todos os advogados e estagiários e autoridades que queiram prestigiar, a comparecer no próximo dia 18, agora às 19 horas, na nova sede da CAASP, mais uma conquista da nova diretoria, que essa nova sede da OAB da CAASP vai dar um maior apoio ao advogado. Livros, farmácia, odontologia, enfim, todo um projeto melhor para a CAASP. O endereço é na rua Paulino da Silva Lavandeira, esquina Camonte Carmelo, ali próximo ao fórum. As instalações ali já estão prontas e aguardando a nossa inauguração, que deverá contar com a presença do Dr. Luiz Flávio Dúcio, Dr. Fábio Cantu,
o presidente da CASP estadual e o presidente estadual da OAB, além do nosso diretor regional, doutor Cassiano Ricardo. Vou anotar aqui na agenda, doutor, dia 18 de julho, que horas, doutor? 18 de junho. De junho, às 19 horas. Às 19 horas, a inauguração, então, da nova sede da CASP. Todos estão convidados, principalmente os advogados e as advogadas. Doutor, suas considerações finais? Doutor Gustavo, eu gostaria de agradecer a participação, a possibilidade de vir aqui e falar um pouco aos nossos pares, né, de falar toda a população marilhense, mas em especial aos nossos pares. Como nós somos apaixonados pela advocacia, nós fazemos isso graciosamente e gostaríamos de elevar o nome da advocacia, de transformar a instituição OAB marilhense em algo mais virtuoso, cada vez mais virtuoso. E agradecer realmente a simpatia, a fineza do trato e dessa possibilidade de falar aos colegas. Muito obrigado. Eu é que agradeço ao senhor a honra de ter comparecido aqui, o senhor que... Eu vi o senhor na campanha, eu vi o doutor se esforçando para fazer valer a sua ideologia. E, doutor, eu agradeço muito a sua presença, enriqueceu o nosso espaço aqui. E, dizendo isso, eu gostaria de me despedir de todos vocês, do doutor também, desejando a todos um bom fim de tarde e um bom restinho de semana, torcendo para que o Brasil ganhe com um placar melhor para o nosso próximo jogo, né? De qualquer forma, muito obrigado, até logo.